Fala galera, mais uma vez, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O Flamengo definiu o seu novo treinador. Não é o Jorge Jesus, é o Jorge Sampaoli. Sampaoli chega no Rio de Janeiro, acho que no domingo, se não estiver enganado, na segunda-feira, já assume, já começa a trabalhar com ele. E aí? O Flamengo precisava de um treinador para ontem. Fazia o quê? Esperava o Jorge Jesus 12, 13 jogos? Sampaoli vem, vai dar certo? Qual é a garantia que se esperasse 12, 13 rodadas, o Jorge Jesus realmente ia vir para o Flamengo? Ele poderia ter assinado um pré-contrato, ele não assinou por quê? Então, cara, diferentemente do ataque de pelanca, que eu vi uma porrada de canal que cobre o Flamengo dar, ataque de pelanca mesmo. Eu tenho alguns pensamentos bem diferentes para os canais. E posicionamentos também um pouco diferentes da maioria dos canais do Flamengo, até porque eu tive uma linha de pensamento lá atrás e mantive minha linha de pensamento. Eu não mudei. Não estou falando que quem muda a linha de pensamento não tem critério. Não é isso. Você pode mudar o curso do seu pensamento diante dos fatos que acontecem. Só que os fatos que aconteceram até hoje, em algumas situações específicas desse caso de Jorge Jesus, não me fez mudar a minha opinião até agora. Então, cara, eu vou dar meu papo aqui, a minha análise, fazer meus comentários sobre essa contratação do Jorge Sampaoli. Foi boa? Vai dar certo? Não vai dar certo? Tinha que esperar o Jorge Jesus? Não tinha que esperar? Então é sobre isso que a gente vai falar rapidamente. Então eu peço a você, meu amigo torcedor flamenguista, o torcedor que vai apoiar, aquele que não vai apoiar, o que está dando ataque de pelanca, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política nem de religião. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. Você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, galera, para a gente falar rapidamente sobre a contratação de São Paulo. Vamos voltar um pouquinho, rapidamente, lá atrás. Para mim, o Landim como presidente do Flamengo é um zero. O Landim, para mim, é um zero à esquerda. Marcos Braz e Spindle são dois burros com sorte. O Landim, em relação a futebol, é um burro com sorte. O Landim, em relação à administração, não. O Landim, em relação à administração, o Landim, provavelmente um dos maiores, um dos melhores, fazendo até coisas um pouco antiéticas, até um pouco de grosseiras, mas nesse mundo cão do capitalismo, a gente vê empresários aí, irmão, que quando entra no negócio, entra para matar ou morrer. Isso não é só no futebol, a gente vê em todas as áreas. E o Landim é desses caras. Então acaba passando uma imagem de um cara prepotente, que para mim arrogante, que para mim mas no mundo dos negócios, cara, você vê um monte de gente exatamente igual o Landim. Então na parte de administração, sim, eu não posso falar do Landim, porque apesar de não ter sido ele que levou o Flamengo nesse patamar,
grande merda, mas ele estava junto, depois deu uma ruptura, papo e tal, mas ele manteve. Se ele tivesse capacidade, ele não ia conseguir manter. Agora, por outro lado, como o presidente do Flamengo, o que o Flamengo precisa como presidente, ele não é. O Flamengo precisa como presidente de um cara que bote a cara. Ele não bota a cara. Ele só aparece quando tá na coisa boa. Numa contratação de um medalhão, quando ganha um título, ele aparece. Quando dá merda, ele some. Ele tira a cara, frouxo. Então, pra mim, ele não serve pro presidente do Flamengo. Mas ele é um grande administrador. Irmão, mas não basta. O Flamengo tem que ter mais. O presidente do Flamengo tem que ter mais do que simplesmente um bom administrador. Então, eu não votaria no Landim nunca. Nunca. E Braz e Espínito são dois burros com sorte. Deram cagada em 2019. Porque tudo que eles tentaram fazer, tudo que eles indicaram, deu merda. Então, apesar disso tudo, tem uma coisa que eu concordo com o Landim. Irmão, eu sei que estava na pandemia. Porra, mas o Jorge Jesus tinha que ter sido sujeito homem. E lá atrás, ele não assinava o contrato do Flamengo. O Landim fez tudo que ele pediu para ele renovar. Ele renovou. Um mês depois ele vai embora. Pô, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Ele queria mesmo voltar, queria ir pro Benfica, o tanto que falou, não, pode pagar a multa que eu vou embora. Pagou a multa, ele foi embora. Então, o Landim tem esse ranço com o Jorge Jesus, e na minha opinião, o ranço dele é normal. Mas ele não pode ter esse ranço porque ele é o presidente do Flamengo. Ele tem que pensar no bem do Flamengo. Concordo. Ele tem que pensar no bem do Flamengo. Mas você imagina você botar um cara para trabalhar na tua empresa em que você não está engolindo muito o cara. Bom, a tendência é que dê merda. Mas eu entendo todo mundo que diz que tinha que contratar o Jorge Jesus, ele tinha que engolir o Jorge Jesus e contratar. Eu não iria engolir. Eu, como presidente, não iria engolir. Tá? Poderia até contratar, mas iam saber que eu contratei porque foram lá, me convenceram, mas eu não teria muita convicção. Poderia até contratar. Dificilmente eu ia contratar, eu não tendo a convicção. Então, na minha opinião, teve várias outras vezes que o Jorge Jesus foi realmente contactado, e se ele quisesse vir, ele chutava o balde e vinha. Vou dar um exemplo. O Paulo Souza pagou a multa rescisória dele com a seleção da Polônia e veio para o Flamengo. Então, se o Jorge Jesus quisesse realmente retornar, isso, na minha opinião, vai ter um monte que é contra. Ele já tinha vindo. Então ele não quis, não veio. O Jorge Jesus seria uma ótima para o Flamengo nesse momento? Seria uma ótima. Mas qual é a garantia que o Jorge Jesus ia dar certo no Flamengo de novo? Se o Jorge Jesus vem, a única garantia que a gente, torcedor do Flamengo, ia ter é que a diretoria do Flamengo não ia ter mais responsabilidade nenhuma. Se a diretoria do Flamengo traz o Jorge Jesus, a torcida não ia poder reclamar nada da diretoria. A diretoria ia poder fazer o que quisesse, porque trouxe o Jorge Jesus. Toda a responsabilidade seria pro Jorge Jesus. A diretoria ia ficar ilesa de responsabilidade. Mas também não é garantia que ia dar certo. Se o Flamengo está numa outra condição, poderia até se esperar o Jorge Jesus. Mas na condição que está o Flamengo, meu irmão, seria suicídio esperar 12 rodadas. Seria suicídio esperar 12 jogos. Quando o Jorge Jesus chegasse aqui, o Flamengo só estaria no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem que pensar em dinheiro. Você não fala que tem que pensar em dinheiro? O Flamengo pensa em dinheiro. E chegar longe nas competições é dinheiro. Porque se o Flamengo não chegar longe nas competições, uma porrada desses jogadores vai ter que ir embora. A folha do Flamengo vai ter que baixar muito. Ninguém está pensando nisso. O Flamengo vive também de títulos. O Flamengo vive também de chegar próximo ao topo por causa do dinheiro. O Flamengo já perdeu dinheiro pra caralho com a cagada que fez em trazer o Vitor Pereira. Perdeu dinheiro pra caralho já. Já perdeu milhões e não ganhando porra nenhuma até agora. Com todas as oportunidades que teve, não ganhou nada. Então já perdeu dinheiro.
Então o Flamengo não podia mais perder dinheiro. E eu sou da opinião que se o Jorge Jesus quisesse realmente vir, ele tinha feito mais força para poder vir para o Flamengo. Essa é a minha opinião. Lógico, seria o nome ideal, mas se ele quisesse vir, ele teria feito mais força para poder vir. Esse é o meu primeiro ponto. Já falei que eu concordo com o Landim, que eu também sou engasgado com o Jorge Jesus pela sacanagem que ele fez. Tinha pandemia, tinha isso tudo, então não assinava o contrato. Então não assinava. Já avisava lá atrás, procura um treinador, porque eu não vou ficar, eu quero voltar para casa, por causa da minha família, por causa da Covid. Avisava antes. Não. Cozinhou o Flamengo e depois foi embora. O torcedor do Flamengo parece que gosta de tomar porrada. Ser esculachado. Lógico, a diretoria do Flamengo também esculacha muita gente, é uma diretoria prepotente, arrogante pra caralho. A diretoria do Flamengo é prepotente e arrogante, sim. E é um bando de burro com sorte. Tá? Mas, pra mim, cada coisa dentro do seu quadrado. Nesse caso específico do Jorge Jesus, eu também ficaria com o pé atrás com ele. Agora vamos lá. Jorge Sampaoli. O Flamengo tinha que esperar o Jorge Jesus? Não. Não, o Flamengo não tinha que esperar o Jorge Jesus. Bom. O Flamengo poderia ter contratado o Dorival? Sim. Dorival talvez fosse até um nome mais viável do que o Sampaoli. Dorival Júnior talvez fosse um nome mais viável. Não era nem para o Dorival ter saído do jeito que saiu. A diretoria fez uma cagada monstruosa. Uma cagada monstruosa. Só que pela prepotência e arrogância dessa diretoria, eles não iam dar o braço a torcer em relação ao Dorival. Não iam. Está na cara. Não era deles. Não era deles. Então, o Dorival nunca passou pela minha cabeça com essa diretoria. Com a próxima diretoria, provavelmente o Dorival um dia volta. Com esses caras não vai voltar, porque é quase que um pedido de joelho, pelo amor de Deus, desculpa a gente. Eles não iam fazer isso pela prepotência e arrogância deles. Eles não iam fazer isso em relação ao Dorival, mas seria talvez um nome, nesse momento, talvez mais viável do que o São Paulo. Porém, tem uma outra situação. A diretoria tem uma convicção. Eles vão quebrar a convicção deles. Na verdade, a convicção deles não serve pra porra nenhuma, que eles não entendem nada. Mas a convicção deles ia apurrá-lo. Como assim que ia apurrá-lo? Bom, se eles trocaram o Dorival pelo Vitor Pereira, achando que o Vitor Pereira era melhor do que o Dorival, não tendo ganho nada, porra, eles iam voltar atrás agora? Não iam. Então, para eles, o Dorival ainda não era o tamanho do Flamengo. É só para tampar buraco. Eles estão certos? Não, eles estão completamente errados. Porque não entendem porra nenhuma de futebol. Mas é a convicção deles. Então eles não iam voltar atrás. Então, o Dorival, sinceramente, eu nunca achei que ia acontecer. O Dorival talvez fosse o último treinador da face da terra que eles iriam contactar. Erradamente. Mas era isso que ia acontecer. E o Sampaoli. Bom, fico com uma impressão que a maioria das contratações que o Flamengo fez após Jorge Jesus, eu acho que quase todas o Landim foi convencido. Foi Marcos Braz e Spindler que procuraram, viram o nome, foram lá no Landim e convenceram ele. Eu não sei se teve alguma contratação que o Landim falou, eu quero este cara. Não sei se teve. Tá? Também não entendi nada de futebol, mas não sei se teve alguma que ele falou, eu quero esse cara. Uma coisa, irmão, é você ter a moral do diretor. Uma coisa é você ter a moral do gerente, outra coisa é você ter a moral do presidente. Mas do dinheiro quem trata é o Spindler. Quem trata do dinheiro é o Landim, porra. Ele que é o presidente. Não gosto do cara, mas quem trata é ele. E dessa vez com o Sampaoli, é a vontade do presidente. É a vontade dele. É a vontade dele. E aí? Bom, vai dar certo ou vai dar errado? Ninguém sabe. Jorge Jesus ia dar certo ou ia dar errado? Ninguém sabe. Tá? Lá na Europa, o time do Sampaoli eliminou do Jorge Jesus. Vamos lembrar. Tá? Então, cara, dessa vez chega um treinador com
o aval do presidente. O presidente queria. E foi deixado muito claro, o presidente deixou muito claro que a vontade dele era o Sampaoli. Beleza? Acho que Braz e Espíndola talvez tenham que engolir o Sampaoli. Talvez tenham que engolir. Talvez tenham que engolir. Porque o Sampaoli vem fechado por cima com a presidência. Isso pode mudar alguma coisa? Pode. Pode. Porque ele não tem trato, talvez, com Marcos Braz e Espíndola. O trato dele é direto com o presidente. O que o presidente tratou com o Sampaoli provavelmente é um trato aberto, direto, não que passou por alguém. O Landim deve ter ligado para ele direto. Porra, eu tô querendo você já há algum tempo aqui no Flamengo. Agora é a minha chance de ter você e você ter o Flamengo. Beleza? Deve ter sido a minha opinião. Então, agora ele tem um trato com o presidente. Tem um apoio do presidente em si, porque era o cara que o presidente queria. E como o Landim não vai ficar mais no Flamengo, não conseguiu lá a reeleição de novo, se candidatar de novo, com a coisa e tal, talvez ele queira fazer a vontade dele. Tá errado? Para torcedor do Flamengo vai dizer que tá. Mas como presidente, sinceramente, na minha opinião, apesar de não gostar dele, eu acho que a vontade do presidente tem que prevalecer algumas vezes. Tá? De repente ele dá uma cagada. Não entende nada, mas dá uma cagada. Então, essa é a minha visão. Parte de campo. Amigo torcedor, diferentemente de todos os canais que deram chilique, quando o Flamengo contratou o Domenech, eu falei, não vai dar certo. Quando contratou o Renato Gaúcho, eu disse, não vai dar certo. O Renato Gaúcho não tem perfil do Flamengo, o estilo. O Rogério Ceni, eu falei aqui, o Rogério Ceni tem perfil do Flamengo. O estilo dele armar o jogo é um perfil parecido com o do Flamengo. Eu disse, o Rogério Ceni na época, era o único treinador no Brasil que jogava parecido com o Jorge Jesus. Eu falei na época, e era. Só que no Flamengo, pela falta de experiência dele, talvez contato com o jogador, e ter jogadores ali de um tamanho como jogador de futebol grande também, o Rogério Ceni teve problemas de comportamento, problemas pessoais dentro do elenco. Mas no futebol, o Rogério Ceni era um treinador novo, estava ainda com experiência, pegando experiência, mas um treinador que tinha um perfil parecido no futebol com o Rogério Ceni, com o Jorge Jesus. Deu certo durante um período, depois não deu mais certo, acabou saindo lá, negócio de fofoca, para coisa e tal, disse, mas ganhou um campeonato brasileiro. E eu acho que o Carioca, se eu não estiver enganado. Então tem alguns treinadores que você olha o perfil assim, você fala, vai dar certo, não vai dar certo. O Sampaoli, aqui no Brasil, ele fez 2 trabalhos, no Santos e no Atlético Mineiro. Se você pegar o trabalho dele não foi ruim. Ele conseguiu levar o Santos aonde o elenco do Santos não tinha condições de chegar. Então o trabalho dele no Santos não foi ruim. O trabalho no Santos dele foi bom. O Atlético Mineiro, o trabalho também não foi ruim. Então o trabalho dele aqui não foi ruim. Aí vim falar, o Sampaoli nunca ganhou porra nenhuma, só ganhou a Copa América com a seleção argentina. Tem uma porrada de treinador que hoje, tá, ganharam algumas coisas que um tempo atrás não tinha ganho. O próprio Dorival não tinha ganho muita coisa. O Diniz, para mim, que hoje é um dos melhores treinadores do Brasil, brasileiro, talvez seja o melhor. Eu acho que o Diniz hoje, como brasileiro, ele é o melhor. Ele também não tinha ganho nada. Ele só tem um campeonato carioca. E ganhou agora. Aí ele é ruim por causa disso? Não, ele não é ruim. É um cara mais novo que o Sampaoli? Ele é mais novo que o Sampaoli. Mas talvez conquiste algumas coisas. O Jorge Jesus, os maiores títulos do Jorge Jesus, ele conseguiu no Flamengo, que é a Libertadores, porra. O maior título do Jorge Jesus, ele conquistou no Flamengo. Ele já ganhou alguma Champions? Ele ganhava o Campeonato Português, pô. Outro campeonato lá, de um país menor. Mas título do tamanho da Libertadores ele não tem. Ou ele não tinha. Eu esqueço disso.
fala demais. Então ele vem para tentar fazer um outro bom trabalho. Ele vai ter situações no Flamengo complicadas? Talvez tenha, porque tem alguns jogadores sim que estão com o corpo mole. Porém, como é o presidente que está botando ele, talvez ele tenha uma carta branca que nenhum outro treinador tenha tido. Talvez ele tenha uma carta branca que nenhum outro treinador tenha tido. E talvez agora até o presidente ele vai falar. Tipo, quem não quer pede para sair. Quero que o presidente tinha que fazer. Quem não quer pede para sair. Mas ele joga num estilo parecido com o Vitor Pereira. Irmão, ele pode ser tudo, menos burro. Menos burro. E ele já deu uma prova, pelo menos de palavra, que ele entendeu onde é que ele está chegando. Ele já deu uma declaração. Não precisa contratar ninguém agora. O São Paulo já deu uma declaração. Não precisa contratar ninguém agora. Ou seja, ele sabe aonde ele está chegando. E provavelmente isso foi um dos termos das conversas com o presidente. Beleza? Então, diferentemente de todo mundo que está dando chilique, o meu pressentimento é que, por mais que eu não goste do Landim, mas para mim o Landim dessa vez acertou. Para mim, eu acho que o Jorge Sampaoli vai dar certo. Ali tem que barrar um monte de jogador mesmo. Tem que barrar um monte de jogador mesmo. Acho até que ele não vai com os 3 zagueiros que ele gosta de jogar. Ele vai com 2. Eu, sinceramente, olhando tudo do Jorge Sampaoli, para mim, acho que ele vai dar certo. Vou torcer muito. E acho que vai dar certo. E uma outra coisa rápida, não tem nada a ver com o Jorge Sampaoli. Que eu vi também nego da chilique, um montão de repórter, caralho, da chilique. Quando citaram o nome do Diego Ribas, para ficar no lugar de alguém aí, do Juan, até do Braz. Bom, se eu sou o Flamengo, eu trago o Diego. Porra, mas aí vai formar panela de novo. Foda-se que forme panela. O Flamengo formava panela e ganhava. Não tem ninguém no elenco do Flamengo, ninguém no elenco do Flamengo, que tem o poder de vestiário que o Diego Ribas tem. Não tem ninguém no Flamengo que tem o poder de vestiário que o Diego Ribas tem. Eu traria o Diego sim, para ficar de frente ali. Eu traria o Diego sim. Mandava o Spindler e Braz embora, gastava um dinheiro para trazer o Leonardo e Diego Ribas. Eu trazia o Diego. Porra, mas aí vai ficar aquela panela. Foda-se. Tinha panela, mas ganhava. Irmão, tá dando muito chilique, é muita pela-saquice. Mas aí, alguns canais do Flamengo, ou a grande maioria, não são de analistas, são de torcedores. Aí dá para entender o ataque de pelanca. Eu confio no Sampaoli. Para mim, ele vai arrumar esse time. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.